Fala, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom e você? Beleza. Então, viu o aquecimento ali e estava todo mundo no futevôlei, achei interessante, né? Porque, viajando um pouco aqui na maionese, o futevôlei você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter bastante qualidade técnica e aquele poder de decisão também, porque quando a bola passa pro lado de lá, se ela não cair no chão, a chance do cara devolver assim é grande, né? É dessa forma, mais ou menos assim, metaforicamente, que o Atlético tem jogado no Ascioli, porque já são 14 jogos de invencibilidade só esse ano, o time está imbatível lá. Então, desde o começo do ano, né, desde o ano passado, na véspera do jogo, a gente aquece com o futevôlei. E nesses últimos 9 meses que eu estou aqui, a gente tem feito assim, já fazia. Então, eu concordo com essa analogia, sim. É você ter equilíbrio entre o controle de bola e o controle do espaço. Então, eu acho que serve, sim, como analogia, né, como metáfora, mas eu vejo que a raça, a determinação, o nosso torcedor enchendo o estádio, comparecendo, nos ajudando, eu acho que é muito importante também. Essa é a força do nosso estádio, da nossa torcida. Então, a gente espera contar com o apoio e a presença de todos no Ascioli amanhã. Bacana. E em relação a essa partida contra o Botafogo, é claro que o jogo próximo é sempre o mais complicado, né? Porque o mais importante. Né? E é o mais importante. Mas o que você destaca assim, da dificuldade de enfrentar um Botafogo que costuma ir bem jogando fora de casa? Eu vejo que é um time que vinha muito embalado antes da parada e teve algumas baixas importantes, né, principalmente em jogadores de beirada, né? É um time muito bem montado, um time que vende caro qualquer resultado para qualquer equipe, em qualquer lugar. Então é um time muito bom, muito bem treinado e nós vamos ter que fazer o nosso melhor, buscar se impor, buscar jogar com muito equilíbrio, muita determinação para conseguir o que nós almejamos. Wagner, esse jogo contra o Botafogo é tratado de 6 pontos, a diferença entre as duas equipes é de apenas 1 ponto, né? E a posição também, apenas 1 posição. Nesses jogos, assim, tratados de 6 pontos, o que tem que ser o diferencial do Atlético para não deixar escapar pontos importantes? É muito interessante isso, Natália, porque ainda faltam 28 partidas, é muita competição pela frente. E os 3 pontos aqui, os outros 3 pontos que nós vamos jogar, lá em Ribeirão, vai ser lá no segundo turno. Mas eu entendo essa analogia quando fala que é de 6 pontos, porque está muito próximo no atual posicionamento da tabela. Está muito próximo e ninguém quer perder posição. Então, é muito importante, é importantíssimo a gente ver, dentro da nossa casa, nós não podemos perder pontos. Aliás, esse foi um dos motivos do ano passado, o nosso arquirrival co-irmão ter subido com 60 pontos e nós com 59 não subimos. Ou seja, um empate a mais teria igualado, e depois iria ver o número de gols, enfim. Mas você perder pontos dentro de casa é muito ruim. Tanto é que contra o Curitiba e contra o Vitória doeu demais para nós. Foi uma semana de muita cobrança por a gente ter empatado um jogo que dentro da nossa casa, dentro dos nossos domínios, a gente não pode aceitar. E ninguém aceita, todo mundo quer vencer. Então, a gente só valoriza o empate, como foi lá contra a Ponte Preta, depois que perde. Se tivesse perdido, você fala, se tivesse empatado, teria sido bom. Mas dentro de casa a gente respeita todos os adversários, mas nós temos que dar o nosso melhor para buscar a vitória. O Atlético jogou na última terça-feira e o Botafogo entrou em campo no sábado. O Atlético teve um tempo a mais de preparação. O Atlético pode tirar vantagem disso? E de que forma o Atlético pode tirar vantagem deste tempo a mais que teve para treinar? Esse assunto é muito interessante, né? Eu vou até puxar na memória aqui. Nós jogamos contra o Santos. Desculpa. Perdão. Nós jogamos contra o Santos na quinta-feira e depois nós tivemos no domingo a final do estadual. E todos disseram, o time está cansado, o time vai chegar esgotado.
E não foi isso que nós mostramos dentro de campo. Então, eu acho que essa pegadinha aí, para nós, não funciona, não. Eles vão estar descansados, eles vão correr muito, porque contra o Goiás, na final do estadual, muitos achavam que a gente estava morto e, na verdade, nós estávamos vivíssimos, muito atentos, muito concentrados, que eu acredito que é o que vai acontecer com o Botafogo. Wagner, que tipo de análise dá para fazer do Botafogo? Tem um treinador experiente que faz trabalhos consistentes nos últimos anos na Série B, vinha sob o comando do Oeste, agora com o Botafogo. O que dá para a gente esperar e que análise você faz desse adversário? Você deu a pergunta e já com metade da resposta você já me deu. Eu concordo com você. É um time muito bem postado, é um time com jogadores experientes. Se você pegar do goleiro, né, o Derlei, aí você pega o Lucas, experiente, aí você pega o Leandro Amaro, experiente, Naylor, experiente, você pega o Vinícius Freitas, que voltou uma longa temporada de fora do Brasil, experiente, jogadores com bagagem, né, e mesclando quem precisa ter pegada jovem, né, que é o caso do William, é o caso até do Felipe, né, do Felipe e até mesmo do Marlon Freitas, jogadores jovens com pegada. Aí o Nadson já é mais experiente, aí ele volta a ter velocidade nas beiradas. No caso, o Eric Luiz é um cara que tem bastante velocidade. Aí tem outras situações que a gente sabe, né, o Júlio César está fora, está machucado, mas o menino Felipe vem com muita velocidade também, né? Então a gente sabe que na frente o Rafael Costa, ele é um goleador, é um cara que, se você deixar espaço, é muito complicado. O Enan, quando entra no lugar dele, também é artilheiro, sabe fazer gol. Então eu vejo que eles têm o Murilo, que tomou o terceiro amarelo, né? Então é um time que a gente precisa ter muita atenção. Saber que o Igor Meritão vem num momento muito bom, e ele é um jogador que a gente acompanha há alguns anos já, tem muita qualidade, uma perna esquerda, finaliza muito bem de média e longa distância, faz a virada longa, eles têm essa arma. Então o externo traz para dentro, o lateral apoia, ele faz a virada longa. Então a gente já treinou essa situação de ficar atento na virada de jogo, com a ultrapassagem dos laterais. Ficar muito atento, não tem jogo fácil. Da mesma maneira que nós estudamos o Botafogo estudou o Atlético, você pode ter certeza. Então vai ser um jogo muito difícil. E saber de você, acompanhando alguns jogos, até da primeira divisão, nesse final de semana, da Série A, com o futebol que o Atlético demonstrou contra o Vila, demonstrou em termos defensivos contra a Ponte Preta, você concorda que hoje o Atlético, mesmo estando na Série B, tem um futebol mais bonito do que muitos times que estão na Série A? Essa parte aí eu deixo para vocês, porque a gente não pode, na minha visão, analisar em cima de 1, 2 jogos. Eu acho que existe o nível do adversário, existe o nível da categoria do campeonato. Então, Série B é uma pegada, é um tipo de jogo, é um jogo mais de imposição física. A Série A é um jogo mais de imposição técnica, tática. Os erros ocorrem com uma frequência menor. Então é uma analogia que eu prefiro deixar para vocês, mas eu acredito que o que a gente vem buscando é uma melhoria constante. A gente sempre vai estar querendo melhorar. E essa melhora, ela passa por processos, né? E existe fase boa, fase ruim. Existem jogadores que no estadual renderam muito bem, no Brasileirão já teve uma queda, já teve uma oscilação. E é ter discernimento, é ter equilíbrio para poder fazer com que a fase ruim acabe o mais rápido possível e a fase boa dure o maior tempo possível. Então esse é o detalhe, é a nossa busca, é o nosso trabalho, é uma busca incessante, né, em cima da melhoria sempre, né? Professor, bom dia. Bom dia. Falando da importância da manutenção da equipe, né? O Atlético vai para a terceira partida com a mesma equipe, a mesma formação, né, que foi treinada aí nos últimos dias. Qual que é a importância disso? É muito bom, porque cada um sabe a sua função, mais a missão que eu passo. Então, quando você consegue repetir, você está investindo na
principalmente no entrosamento. Então, onde que tal jogador prefere tal situação, onde ele gosta de receber a bola, ou é no pé, ou é nas costas. A cobertura sem a bola, como é que eu faço o balanço das linhas, como é que eu fecho a diagonal, qual é a tendência daquele jogador. Tem um jogador que é mais ofensivo, é outro jogador que é mais preocupado com a fase defensiva. Então, um vai conhecendo o outro e isso nos fortalece. Então, eu acho que é muito importante você, dentro do merecimento, né? Se o cara não merecer ficar no time, ele não vai ficar. Se ele não estiver rendendo o que a gente espera, o que ele pode, e o outro que estiver treinando melhor, ele vai dar o lugar, mesmo vencendo. Então, cada um precisa dar o seu melhor, ter rendimento condizente com a condição de cada um. E toda vez que for possível, a gente quer investir em entrosamento, em boa comunicação, em equilíbrio entre atacar e defender, principalmente nas transições, né? Você falou em merecimento. O Pedro Raul já tem 2 meses que não marca. E mais uma vez ele vem sendo titular. Me fala da situação, o senhor vem conversando com ele diariamente, porque ele é atacante, camisa 9, tem que balançar as redes, né? Existe uma cobrança, uma conversa com o atleta para que isso volte a acontecer na vida do atleta? Isso é uma coisa engraçada porque vocês da imprensa citam muito isso, mas eu nunca vi vocês citarem, por exemplo, o tanto que ele ajuda na marcação. Eu nunca vi vocês citarem, por exemplo, na bola parada, o tanto de bola parada que ele tira, que ele cabeceia. O quanto ele... a distância percorrida por jogo, ele é um dos que mais corre, dá quase 12 quilômetros por jogo. Eu não posso analisar, quando eu falo que o time ataca, os 11 atacam e os 11 defendem, é isso. Ele, por vestir a camisa número 9, muita gente se apega ao fato de ter que fazer gol. Mas ele, muitas vezes, ele tromba com 2, lá a bola sobra, o Mike vai e faz. O Jorginho vai e faz, o Matheus vai e faz. Então, a gente precisa analisar o quanto ele é importante para nós na bola parada, por exemplo. Depois que a gente mudou o posicionamento dele na bola parada, nós não tomamos mais gols. Aí ele, Gilvan, está atacando bem a bola, a gente vem fazendo treinos de fundamento para atacar a bola, não esperar. Ele melhorou muito nesse quesito. Outra coisa que ele está fazendo muito melhor, inclusive do que no estadual. Se vocês se lembram, no primeiro jogo da final contra o Goiás, nos 3-0, eu tirei ele no intervalo, porque ele não estava conseguindo segurar a bola. E uma das primeiras funções do centroavante de referência, eu acho que eu posso falar um pouquinho só, porque eu joguei ali 20 anos. Se o atacante de referência não segura a bola, você não faz construção ofensiva, você não consegue chegar no último terço. E nisso ele incomoda demais. Pode perguntar para os outros times aí, o tanto que ele incomoda, porque ele é rápido, ele tem 1,90 m e pouco, acho que 1,92 m. Agora os números certos eu não estou lembrado, mas ele tem o sprint, força, velocidade, 91. Então, é um cara alto, um cara difícil de você marcar, porque ele tem agilidade. E a gente vê muita gente cobrando ele fazer gol, só que não é só essa a função. Essa bola lá, por exemplo, cruza a bola no primeiro, ele vai lá, atropela 2, cai 2 ali, brigando com ele. Sobra para quem? Está passando. Então, é o jogo coletivo. E você não pensa que eu não cobro ele, não, porque ele deve estar, ele está com a orelha vermelha, de tanto que eu cobro ele. De tanto que eu falo, Neguinho, você tem que incomodar o zagueiro. Neguinho não é uma maneira só de... você precisa incomodar os zagueiros. Os zagueiros precisam saber que, enquanto você estiver em campo, eles não têm vida fácil. O volante não pode jogar. O que esse cara corre para nos ajudar, a gente precisa enaltecer isso também, porque o jogo é coletivo. Não adianta o time perder 3-0 e ele ir lá e fazer um gol. Não resolve. A gente precisa da coletividade, porque o esforço individual gera benefício coletivo. E o sucesso coletivo vai trazer retorno individual, você pode ter certeza. Essa é a minha visão. Bom dia, Wagner. Bom dia. Acho que é de opinião de geral que o Atlético vem apresentando bom futebol, e não somente como candidato para acesso, mas também briga aí pelo título. E invertendo os papéis numa situação hipotética, se você hoje fosse o treinador do Botafogo de São Paulo, como você acha que sua equipe deveria se portar em Goiânia diante do Atlético? Olha, é uma pergunta muito inteligente, cara. Muito inteligente mesmo, mas eu acho que eu já estou bem escolado nessa parada aí, sabe? Porque se eu falar para ele, ele vai soar como se eu estivesse dando conselho para um cara que é mais velho que eu.
E por ética eu não posso jamais fazer uma analogia dessa, até te peço desculpas. Mas eu daria o conselho para ela, não precisa se preocupar, vem de boa, vem, não precisa pegar pesado não. Mas é uma brincadeira, óbvio. Eu prefiro falar do Atlético, eu prefiro focar no Atlético e até sem querer, mas essa hipótese aí eu não quero nem conjecturar, porque a gente sabe que todo mundo que vem jogar com o Atlético aqui sabe da nossa força, sabe o quanto o nosso time vai bem aqui no nosso estádio, a confiança cresce muito com o apoio do nosso torcedor, então eu prefiro focar nisso. Até agora foram 10 rodadas na Série B, né? Você acha que o Atlético é aquilo que você esperava mesmo? E, para você, qual que seria a grande decepção até agora no campeonato? Eu, sinceramente, eu acho que nós temos ainda muito o que melhorar. Nós temos ainda vários processos em desenvolvimento. Nós temos atletas chegando, entendendo a história do clube, entendendo o modelo de jogo, entendendo o que eu quero que faça nos 5 momentos, quando vai defender, quando faz a transição ofensiva, quando vai atacar, quando faz a transição defensiva, quando faz a bola parada. Tem jogadores ainda buscando uma adaptação para entender qual é o conceito, qual é a paisagem social do clube, como é o nosso presidente, como é o treinador, como é toda a nossa diretoria, buscar o nosso dia a dia. Tem gente ainda nesse processo. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda. E só lá na última rodada é que eu acho que a gente vai poder falar de achismo, né? Falar de possibilidades futuras, porque são 28 rodadas ainda, nós temos muito campeonato pela frente, muita água vai passar debaixo dessa ponte, e nós precisamos ter muita atenção para não dar motivação a mais para os adversários, né? Cara, decepção é duro, porque do outro lado, né, você tem todo mundo, pai, né, a maioria pai de família, a torcida sofrendo, a diretoria buscando soluções. Eu prefiro dizer que está todo mundo ainda correndo atrás. Eu acho que muita coisa vai mudar. Quem está lá embaixo vai fazer de tudo para sair. Quem está ali em cima vai tentar se manter. Então, é claro que se você pegar dentro do último campeonato de Série A, os quatro que desceram são os times com uma estrutura boa, são os times que têm maior investimento. Então, esses 4 times aí talvez sejam os mais cobrados pela imprensa, pelos torcedores, e é até compreensível isso. Mas a gente não sabe o que se passa lá dentro, dia a dia, então fica difícil opinar nesse sentido. Mas eu acho que é mais ou menos esses 4 que voltaram da Série A aí são os caras que talvez a torcida esteja mais pensando, poderia ter sido diferente esse começo, né? Mas aí é difícil a gente falar que está dentro, que somos adversários. Você falar que está decepcionando A ou B é muito complicado, porque já está difícil de eu cuidar da minha vida. Imagina cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida que eu falo aqui, cuidar dos nossos problemas internos, né? Então, a gente tem que se preocupar com nós somente. Wagner, queria que você falasse a respeito do Adson Batista, presidente do Atlético, hoje completando mais um ano de vida. 49, né? Exatamente. Queria que você falasse da importância do Adson para você como profissional. Eu tenho um carinho muito grande pelo Adson. A gente já quebrou o pau várias vezes também. A gente, quando discorda e, né, fica vermelho ali 5 minutos. É um cara que eu gosto muito, respeito demais, me faz crescer como profissional todos os dias. Toda reunião que a gente vai para lá sai com a orelha desse tamanho, mas com coisa que agrega. Não fala nem para me agradar e nem para bajular. Quando tem que falar, fala. Não só para mim, mas para a imprensa também. É um cara que eu considero muito, porque me faz crescer profissionalmente, me faz ficar em zona de alerta o tempo inteiro. Então, todo dia eu acordo pensando tudo que eu posso fazer. Não só pelo que eu preciso da minha função, mas o que eu posso fazer a mais. Então, aqui ninguém tem zona de conforto, aqui não existe zona de negligência, todo mundo em estado de alerta máximo. E isso eu acho que se deve graças ao Adson, a função que ele faz. Então, tem hora que ele tem que assoprar, ele assopra, a hora que ele tem que cobrar, ele cobra.
Então, eu acho que é um grande profissional, um cara que fala olho no olho. Então, eu tenho muita gratidão por ele, não só por 2014, 2016, mas agora, porque me faz crescer não só como profissional, mas como pessoa também. E quando eu discordo dele, eu falo também, boto o meu ponto de vista e não me sinto dono da verdade. Acho que ele fala isso também sempre, que não acha. Se eu tiver argumento que for melhor do que a razão dele, a gente discute, a gente debate, tem o contraponto. Então, isso eu acho que é muito importante e seria legal se todos os dirigentes tivessem a presença que ele tem aqui, o envolvimento, o comprometimento. Tem dia que 10, 11 horas da noite a gente está em reunião ali na sala dele. Então, é um cara com muita dedicação. Eu acho que o Atlético existe antes do Adson e depois do Adson. A administração dele cresce a cada dia, busca melhorar o clube, melhorar tudo, desde a cozinha até a jardinagem. Cada hora ele quer melhorar, ele quer investir, ele quer buscar. É um empreendedor, é um cara com uma astúcia, com uma inteligência muito grande. Então, eu só tenho coisa boa para falar para ele. As coisas ruins eu falo para ele pessoalmente. Wagner, eu sempre quis te fazer essa pergunta, mas geralmente nossas coletivas aqui são bem corridas. Hoje que a gente tem um tempinho a mais, queria que você... Não vem com pergunta fácil, não. Faz pergunta difícil. Qual a diferença entre sistema e esquema? Não, não é sacanagem, não. É para saber mesmo. O Jorginho, o jogador, não te falou isso? Muita gente brinca que esquema é um modo de jogar. É uma jogada ensaiada, é um padrão de jogo. Por exemplo, nosso goleiro pega a bola, os zagueiros abrem, adianta os laterais, o meia vem jogar por dentro. Você cria um padrão de saída de jogo, que alguns chamam de construção ofensiva. Aí a bola parada é um esquema, é uma maneira de ensaiar alguma coisa para enganar o adversário. Isso aí é esquema, é uma maneira de jogar, é um padrão que você cria. Sistema é uma plataforma de jogo, que é representado por números. 4-4-2 é um sistema de jogo. Não é um esquema. Agora, se você falar assim, ele usa o sistema 4-4-2 e o esquema que ele usa nesse sistema é de ficar com a posse de bola, é de rodar, é de trocar de corredor, é de fazer circulação de bola, aí você está falando de esquema, é a maneira como você joga quando você tem a bola. E a plataforma de jogo, na verdade, o sistema é números, é representado por números e só vale antes da bola rolar. Então, você olha lá, a bola vai sair no meio de campo, você olha numericamente o time, aí ele está lá, 4 zagueiros, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 externos, um meio e um referência. É o 4-2-3-1. Só que a hora que a bola rola, dependendo de como foi treinado, dependendo de como ele vai defender, isso pode se transformar em 4-5-1, pode se transformar em 5-4-1, aí vai uma resenha aqui para mais de metro para a gente fazer. Mas eu vejo, e não é uma crítica, é uma observação, às vezes a pessoa pergunta, querendo saber como você vai jogar, a bola rolando, e não parado, e não estático, como é o caso da citação de números. E aí ele fala, você vai jogar em qual esquema hoje? No 3-5-2, no 4-4-2? Eu falo, mas aí você está falando de sistema, você não está falando de esquema. É essa brincadeira que a gente leva, mas para que a gente troque também conhecimento. Longe de mim achar que sei tudo, eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende. A busca pelo conhecimento, ela é incessante. E eu estou aqui para aprender. Tem muita coisa que eu aprendo com vocês que vocês nem imaginam.